Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Levante seus olhos para o alto. Levante os seus olhos para de onde vem o teu socorro. Levante teus olhos para aquele que tudo vê, que tudo pode, que tudo conhece. Levante seus olhos. Levante seus olhos a Ele. Oh, sim, levante seus olhos. Redirecione o seu olhar. Redirecione o seu olhar. Olhe para aquele lugar onde não há falta, onde não há problema, onde há abundância de paz, de alegria. Olhe para sua cabeça e veja que a alegria eterna te coroa. Olhe para sua cabeça e veja o óleo de alegria que Ele derramou. Oh, oh, oh. Olhe para o reino inabalável dentro de você. Olhe para o reino inabalável que está dentro de você. Que te abalará, que te derrubará, e quem te vencerá. Eu te trago boas notícias. Quem te abalará, quem te derrubará, quem se levantará contra você. Se você é mais que vencedor por aquele que te amou. Redirecione o seu olhar. Redirecione o seu olhar. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para a sua grandeza e tudo muito pequeno ficará. Olhe para a sua glória. Olhe para a sua majestade. Veja o teu Pai assentado no trono a se regozijar. Veja que bondade e misericórdia dia a dia irá te seguir. Veja que bondade e misericórdia dia a dia vai te seguir. Te segue agora. Não fuja. As bênçãos correm atrás de você. O único esforço que se precisa fazer é receber, é receber, é receber de graça aquilo que Ele comprou para você. É só receber, só receber, só receber. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus nos ensina as coisas que nos foram dadas gratuitamente. Alegria, gozo, paz, vida, abundância te foram dadas gratuitamente. Você não precisa esperar até o término do culto para desfrutar. Você não precisa esperar até amanhã. Você não precisa esperar nem um segundo. Que nessa noite, que nesse momento você se aproprie daquilo que é seu. Você vai cultuar essa noite de forma diferente, querido. Você não vai abaixar a sua cabeça. Você não vai abaixar a sua cabeça. Você vai se levantar e vai dar lugar ao Espírito Santo. Você vai afetar as circunstâncias e não será abalado por elas. Oh, aleluia! Aleluia!
Aleluia. Se levante por dentro. Se levante por dentro. Você pode fazer algumas confissões comigo? Amém, queridos? Amém. Eu queria que você fizesse essas confissões, crendo com o seu coração e falando com a sua boca. Amém? Diga assim comigo: eu sou mais que vencedor. Eu sou alegre, abençoado. A alegria eterna está coroando a minha cabeça. Essa alegria não passará, porque ela é uma alegria eterna. É uma alegria suficiente para que eu desfrute durante toda a minha existência sobre a terra e por toda a eternidade. Não faltará o óleo sobre a minha cabeça. Não faltará. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, 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 transborda. Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus abundante. Oh, você pode sorrir pela fé? Aleluia! Oh, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Encare as coisas não como algo que vai te destruir. Encare as coisas como uma oportunidade de mostrar a veracidade da tua fé, a veracidade da palavra. Encare as circunstâncias como uma oportunidade de mostrar a grandeza do teu Deus. A grandeza do poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que opera dentro de você. Oh, querido, se alegre. Existe uma coisa que eu peguei. A gente não pode perder a alegria da nossa salvação. Por nada. Amém. Aleluia. Você pode sentar um pouco. Você está bem? Eu vou dar outra oportunidade. Você está bem? Amém. Aleluia, estou ótima. Amém? Ele me deixou assim. Como ele. Aleluia. Amém. Obrigado, gente. Até já. Aleluia. Oh, glória. Você pode abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, por favor. No capítulo 5. Esse Deus me surpreende todos os dias. Você sabia que o desejo dele é nos deixar maravilhados? Ele gosta de deixar você maravilhado. Ele gosta de te surpreender. Amém. Ele te ama. Você é muito amado. Sabe, querido, você pode dizer: eu sei que ele me ama. Ele provou o seu amor por mim. Naquela cruz, morrendo daquela maneira. Mas sabe, ele continua todos os dias provando que te ama. Vivendo para interceder por você. Amém? Aleluia. Você abriu lá no livro de João. No capítulo 5. Queridos, aqui no capítulo 5, você vai ver que a Bíblia está mostrando o que aconteceu com aquele paralítico que jazia ali no tanque de Betesda. E a Bíblia diz que ali era um lugar onde havia uma multidão de enfermos, cegos, atormentados. E de tempos em tempos vinha um anjo e agitava aquelas águas. E o primeiro que descesse aquelas águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E ali no meio daquela multidão de enfermos, sabia que Deus enxerga você no meio de uma multidão?
Jesus estava passando por ali, no meio de uma multidão. E ele percebeu pelo Espírito. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, amém? E ele soube pelo Espírito que aquele homem estava ali naquele estado já havia 38 anos. Muito tempo, né? E Jesus, sabendo da condição daquele homem, ele se aproximou e disse: você quer ser curado? E ele disse: olha, eu quero. Mas é o seguinte, quando as águas se movimentam, eu não tenho ninguém que me ajude a me lançar dentro desse tanque. Sempre vai outro antes de mim. Mas sabe, amados, quando a gente tenta e não consegue algo, aparece a presença do nosso ajudador. Amém. E aquele homem compartilhou com Jesus a necessidade, a situação. E ele disse: faz o seguinte, pega a tua cama e anda. Sabia que ele sempre vai exigir de nós uma atitude de fé? Imagina que você é um paralítico e que você está nessa condição há 38 anos. Imaginou? 38 anos, até a sua mente fica meio que cauterizada. A sua mente, ela começa a acreditar que você é daquele jeito que não tem jeito para você. É assim ou não é? Aí vem um homem, não sabe-se de onde, chega para você e diz assim: pegue sua cama e anda. Aí eu te pergunto, é fácil, querido? Não é não. Porque naturalmente os sintomas, o testemunho do seu corpo, o que tudo ao teu redor vai te dizer é que você não pode. É que é impossível, que não tem jeito. Não é assim? Só que aquele homem, ele não ficou dando desculpas a Jesus. Eu não tenho jeito, Jesus, eu não posso, não consigo. Não, ele não disse isso. Ele simplesmente disse: você falou, eu vou pegar a minha cama e vou andar. Como? Eu não sei, eu sei que ele fez algum movimento. O que eu sei é que quando ele fez o movimento de pegar a sua cama, ele se levantou e ficou curado. Deus, ele sempre vai honrar a sua fé. Mas ele sempre vai exigir uma atitude. E nem sempre vai ser confortável para a tua alma, para o teu corpo. Hoje de manhã, na verdade, todas as manhãs de domingo, Deus tem nos acrescentado coisas preciosas. De fato, temos recebido ouro, prata e pedras preciosas nesse lugar. Amém? E uma das muitas pérolas, né, que foram faladas nessa manhã é o seguinte: existem momentos na nossa vida que existe uma bifurcação. E, queridos, não tem meio termo. Tem horas na sua vida que você tem que decidir de que lado, que posição você vai tomar. Amém? E, queridos, existem situações na nossa vida que ou a gente rompe ou a gente vai ficar do mesmo jeito. Ou melhor, não é nem do mesmo jeito. Porque se você toma o rumo errado, para você voltar vai dar mais trabalho ainda. É melhor acertar. É melhor ouvir a palavra de Deus, acolher no nosso coração com mansidão e praticar. Queridos, aquele homem fez isso. Ele acolheu a palavra de Deus com mansidão e ele foi curado. Mas, queridos, eu não quero falar sobre cura nessa noite. Eu quero que você vá para o versículo 16. E veja o que foi que aconteceu depois de tudo isso. Amém? Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Queridos, eu não sei para você, mas ver um paralítico que jazia há 38 anos numa maca, vê-lo andar é algo maravilhoso, sim ou não? Mas Jesus, ele está mostrando muitas coisas. Se a gente fosse meditar em cada pedacinho, passaríamos a noite. Outra coisa, né, que me chamou muita atenção é que ele disse que ele não pode fazer, ele de si mesmo não fazia nada, era o pai nele quem fazia as obras. E por muito tempo eu fiquei me questionando a respeito daquela passagem onde um jovem chama Jesus de bom. E ele disse: por que você me chama bom? Só há um bom que é Deus. E eu digo, quando eu li aquilo, eu digo: será que Jesus não é bom? Mas depois eu compreendi
Era Deus em Jesus que fazia a obra. De fato e de verdade, Jesus não mentiu, só há um bom que é Deus. Isso me mostra que tudo de bom que eu e você fizermos, na verdade nós apenas estamos cooperando com Deus, deixando Ele fazer as obras. Por isso que a glória dele Ele não divide com ninguém. Por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Porque tudo de bom que eu e você fizermos, nada mais é do que um momento em que a gente cooperou com Ele para que Ele agisse. Toda obra boa que você fizer, querido, tenha certeza, é Deus através de você. Lembra do que Ele disse lá em Tiago? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Só há um bom que é Deus. E quando as pessoas veem alguma bondade em você, estão vendo Deus em você. Por isso que Jesus, Ele levantava a cabeça e afirmava com toda a ousadia: é o Pai em mim quem faz a sua obra. Me acuse de pecado? Me acuse de fazer alguma coisa de errado? Por qual boa obra vocês me acusam? Porque Jesus foi muito acusado e caluniado. Mas Ele tinha ousadia para enfrentar os seus acusadores e dizer assim: por qual boa obra vocês vêm me acusar? Em outras palavras, todos os dias eu estou revelando Deus a vocês. Todos os dias eu estou mostrando o caráter de Deus a vocês. Amém, amados? Nós somos novas criaturas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras é para a gente. Amém? Mas, queridos, vamos continuar. Nós estávamos falando, né, que Deus tinha coisas mais maravilhosas do que estas para mostrar aquele povo. Do que Ele está falando? O que é mais maravilhoso do que a cura daquele enfermo? Vamos continuar lendo. E Ele diz: pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram um Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. E, queridos, isso me mostra outro princípio. Se alguém não honra Jesus, não honra a Deus. E se nós estamos em Cristo, se alguém não honra o seu irmão, também não honra a Deus. Só honra a Deus quem honra o Filho. Por isso que a Bíblia diz: beije o Filho para que o Pai não se ire. Lá no livro de Salmos. Honre os seus irmãos, você vai estar honrando a Deus. Amém? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você creu nele, queridos? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Quais são as obras maiores? Diga: ressurreição de mortos. Eu quero falar com você hoje a respeito de uma das doutrinas básicas. Amém? Se você for ler lá em Hebreus, no capítulo 6, onde o Espírito Santo inspirou o autor a falar a respeito dessas doutrinas básicas, você vai ver lá 6 princípios. Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E ele diz, né, que ele queria pôr de parte esses ensinos para avançar. Mas aquelas pessoas, elas haviam se tornado vagarosos, amém? E por isso era necessário que ele colocasse de novo os mesmos princípios. Mas, queridos, essa palavra pôr de parte não significa jogar fora. Significa colocar assim, de parte, para que quando eu precisar, amém? Você está entendendo? Tanto que no finalzinho, né, quando ele acaba de falar sobre os princípios básicos, ele diz: e isto fazemos se Deus o permitir, isto faremos se Deus o permitir. Isto o quê? Colocar de novo esses mesmos princípios. Queridos, o cristianismo gira em torno dessas doutrinas básicas. Eu vou ser mais ousada ainda. Não há possibilidade de eu crescer espiritualmente sem ter
esses princípios básicos bem fundamentados em mim. Por isso que aquele homem, inspirado pelo Espírito Santo, tinha que voltar a pôr os mesmos princípios. Amém? Então, queridos, que essas palavras elas fiquem bem fundamentadas no seu espírito. E aqui eu quero tocar apenas em um ponto, que é a ressurreição de mortos. Na época de Jesus havia um grupo de judeus, um partido na verdade. O judaísmo naquele tempo já tinha facções, já havia partidos. E um desses partidos era o partido dos saduceus. Esse grupo não cria em espíritos, não cria em anjos, não cria em ressurreição de mortos. Amém? E queridos, esse pensamento que havia naquela época existe até hoje. Você sabia disso? Esse pensamento existe até hoje. E a Bíblia diz que nós devemos estar bem preparados para responder a razão da nossa esperança, a quem vier perguntar. Então, queridos, que nessa noite, essas verdades que serão expostas, elas vão fundamentar você. Você vai estar bem preparado e bem seguro. E isso vai gerar em nossos corações temor, reverência, amém? Desejo por evangelizar. E vai gerar em nós uma alegria, a alegria da nossa salvação, a alegria da esperança que está por vir. Amém? Nós precisamos viver todos os nossos dias como se fosse o último. Nós precisamos viver com intensidade. Nós precisamos tirar força dessa fonte que é a palavra de Deus. Amém, queridos? E a Bíblia diz, queridos, que há ressurreição. E a Bíblia nos mostra, existe também um grupo de pessoas que creem da seguinte maneira: não, Deus não é tão mau, olha só, Deus não é tão mau para deixar que alguém pereça eternamente no inferno, no lago de fogo. De fato, Deus não é mau de jeito nenhum, nem tão pouco. Ele não é mau. Mas as pessoas fazem esse tipo de escolha. As pessoas querem ir para lá. Deus fez as pessoas livres, amém? E queridos, Deus ele sempre diz assim, desde a época da lei: eis que eu ponho diante de ti a morte e a vida. Escolha a vida. Ele quer tanto que as pessoas escolham a vida, que não havia condições dos homens conseguirem a salvação. E ele pagou um alto preço enviando o seu filho para que as pessoas tivessem a condição de escolher a vida. Amém? De tão bom que ele é, de tão misericordioso que ele é. Mas mesmo assim, existem pessoas que querem ir para lá. Amém? E queridos, eu vejo pessoas que, uma doutrina errada, queridos, ela causa um dano muito grande, um dano eterno. Pessoas estão indo para o inferno por causa desses enganos. E queridos, o apóstolo Paulo, ele se levanta com ousadia no Espírito Santo. E ele diz assim: olha, as armas da minha milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Eu destruo fortalezas. Eu destruo todo pensamento, todo sofisma que se levante contra o conhecimento de Deus. E nessa noite eu me levanto com ousadia, dizendo que eu também possuo as mesmas armas que o apóstolo Paulo. E eu vou sim destruir todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Cristo. Queridos, esse tipo de pensamento pode levar uma pessoa para o inferno. E deixa eu te dizer, esse grupo de pessoas, eles dizem assim: não existe inferno. Não existe inferno. E queridos, eles dão até textos bíblicos. Amém? Eu sei o que eu estou dizendo. Textos, na verdade não é nem textos, versículos fora de contexto. Amém. Queridos, o inferno é real. E Cristo pagou um alto preço para nos dar uma boa vida, sim. Mas, queridos, uma vida eterna também. Ele pagou um alto preço para que a gente não precisasse ir para o inferno. Ele foi para lá para que nós não precisássemos ir. Mas o inferno é real. Amém? Nessa igreja você vai ouvir a verdade. E é a verdade que vai libertar você. E a verdade, ela arraigada no seu coração, saindo da sua boca, vai libertar outros. Amém, amados? Aqui, nesse texto, no versículo 28, Jesus está falando claramente que haverá 2 tipos de ressurreição. Diga assim comigo: 2 tipos de ressurreição. Ele está falando, queridos, aqui, que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Amém? Nessa outra versão diz assim: ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Lá, queridos, em
Daniel, no capítulo 12, eu queria que você fosse para lá. Versículo 1. Oh, queridos, que coisa maravilhosa. Sabe, amados, nós precisamos ser intensos na oração. Daniel era um homem intenso na oração. Daniel era um homem intenso na oração. E ele provou de coisas que nós devemos provar. Querido, você é um ser sobrenatural. E essas coisas devem ser normais para nós. Daniel, nos seus momentos de... Querido, quando Daniel ia estudar a Bíblia, ele ia com fome, ele era intenso. Ele não pegava as escrituras como algo natural. Ele dizia, eu vou investigar, eu tenho uma dúvida aqui, eu vou investigar. Eu vou ler o livro dos profetas, que era aquilo que ele tinha na época. E, queridos, ele ficava orando e meditando por vários dias e jejuando, buscando resposta em Deus. E, queridos, ele só parava quando ele obtinha. Quando Daniel se propunha a orar por algo, ele não desistia. E sabe que os céus se moviam a favor de Daniel? E ele foi chamado de homem muito amado. Amém? Queridos, nós devemos ser intensos. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Eu não sei você, mas eu quero conduzir muitos à justiça. Eu não vou influenciar ninguém para a destruição. Eu vou influenciar para a justiça. Amém, amados? E a Bíblia diz que um dia eu e você vamos resplandecer como as estrelas do firmamento. Sabe de que o Senhor está falando aqui? Corpos glorificados. Você e eu vamos ressuscitar. Na verdade, todos ressuscitarão, mas nós não ressuscitaremos para a vergonha eterna, mas para a glória eterna, para a vida eterna. Amém, amados? Veja que tanto o Novo quanto o Velho Testamento concorda que existem dois tipos de ressurreição. Amém? Atos, capítulo 24, versículo 15. Você pode abrir lá? Atos, capítulo 24, versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Queridos, eu não sei se você percebe isso, amém? Mas eu percebo um tipo de leviandade no meio cristão. Você percebe isso? Pessoas que levam sua salvação, levam suas vidas cristãs não muito a sério. Vivem de qualquer forma. Vivem sem honrar, sem buscar santificação. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Você morreu. Tem um ministro, né, do nosso ministério que ele costumava dizer assim: você morreu mesmo ou teve um desmaio? Amém? Eu morri. Eu não tive um desmaio não, eu morri. E se eu morri, querido, eu quero ver a minha carne todos os dias sepultada. Eu sei que ela vai querer se levantar. De vez em quando ela quer se levantar como a de todo mundo. Mas tantas vezes ela se levante, eu esmurro ela. Para que eu pregando aos outros, eu mesma não venha me achar reprovada.
Ela tenta se levantar, tenta, mas eu esmurro ela, eu crucifico de novo. Quantas vezes for necessário. Porque se eu não fizer assim, ela me mata. E eu não vou levar a salvação de forma leviana. Queridos, sabe por que as pessoas elas levam a sua vida cristã com esse tipo de leviandade? Porque elas não estão conscientes dessas verdades. Porque quando a consciência dessas verdades chega, a atitude muda. Se uma pessoa de fato crê que Deus é Deus, ele vai tratar Deus de forma diferente. Se ela não crê, ela não vai dar crédito. Se uma pessoa tem consciência de que o inferno é real, de que existe um legislador moral, um juiz que é Deus, e ela entende que esse Deus que é juiz, ele não faz acepção de pessoas, mas julga de forma imparcial, ela vai andar com a sua vida tendo reverência e santo temor diante desse Deus. Porque ela entende que nada pode ocultar-se dos olhos desse Deus. Então ela vai andar o tempo todo como se houvesse uma câmera escondida. Ninguém vai precisar, o pastor não vai precisar estar olhando nada. Ela vai andar por causa da consciência. E queridos, esses dias eu tenho sido dirigida a estudar sobre consciência, porque eu preciso estudar, amém? A palavra para essa noite é essa, amém? Mas Paulo fala a respeito de consciência, ele diz, por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Sabe, amados, quem te condena não é o pastor, não é o irmão, não é tua família, não é Deus, não é o Espírito Santo, é a tua consciência. Deus havia dito por intermédio do profeta, que ele tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e escreveria nele as leis. Sabe, amados, a consciência é a voz do nosso espírito e a lei está impressa lá. E quando a gente infringe a lei da nova aliança, a nossa consciência nos acusa. É por isso que Paulo não tinha os seus pastores ali no pé dele. Você que está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que ele não era submisso. Ele foi a Jerusalém. Ele teve direções de ir para Jerusalém, de dar satisfações à igreja. Amém? O que eu estou falando é que Paulo, ele obedecia a sua consciência. Ele tinha a consciência de que Deus é aquele juiz para o qual ele ia prestar contas. Amém, amados? Então ele procurava manter uma consciência sempre limpa, pura diante de Deus e dos homens. Sabe o que é que acontece, queridos, quando a tua consciência, ela cresce nesses assuntos? Muitas coisas que tiram tua paz, muitas coisas que perturbam a tua alma vão deixar de perturbar. Quando você tem essa consciência de eternidade, quando você tem essa consciência de que você é um ser eterno, de que você vai ressuscitar, você não vai se preocupar com posições, com cargos, com picuinha, com fofoca, com o que alguém disse, com o que alguém deixou de dizer. Porque você compreende quem você é, o propósito da sua existência. Você está sobre essa terra, querido, por um propósito divino. Você entende que você está aqui buscando o seu reino e a sua justiça. Sabe, quando você tem essa compreensão de que você está aqui para a expansão do reino de Deus, você vai entender que os seus irmãos não são seus inimigos, são seus parceiros. Então, tanto faz o local que eu estiver ocupando. O que importa é que eu coopere juntamente com meu irmão coopere comigo para que a gente alcance o máximo de pessoas possível. Porque o meu objetivo é a expansão do reino, não é o meu sucesso pessoal, querido. Até porque o meu sucesso pessoal depende da expansão do reino. Eu não vou buscar glória minha. Eu vou buscar a glória de Deus. Volta lá para João. Tem algo interessante que eu quero mostrar para você. Lá em João, no capítulo 5. Isso não estava no script. Amém? Olha só no versículo 41, João 5, 41. É bom a gente olhar para Jesus, porque a gente se vê nele, amém? Sua forma de pensar, sua forma de agir.
E a gente vai sendo transformado dessa forma. Tudo que eu entendo a respeito de Jesus, eu aplico à minha vida e dessa forma eu vou sendo transformada. É assim que a gente desenvolve salvação. Conhecendo, pondo em prática. No versículo 41 diz assim: eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus único? Então eu entendo que um dos impedimentos à fé de alguém é buscar glória para si mesmo. É não procurar a glória de Deus. Uma pessoa que busca seus próprios interesses, querido, ela está na contramão. Ela está buscando o seu próprio fracasso. Você sabe por que Jesus foi o ministro mais bem-sucedido de toda a existência? Porque em nenhum momento, umzinho sequer, ele buscou fazer a sua vontade. Em todos os momentos, Jesus buscou fazer a vontade do seu Pai. Ele nunca buscou a sua glória. Ele buscava a glória de Deus. Sabe, queridos, quem busca sucesso pessoal, que na verdade a pessoa nem entende o que é sucesso pessoal, quem busca dessa forma. Quem busca glória, quem busca reconhecimento humano, você está entendendo? Na verdade, essa pessoa está na contramão do seu próprio sucesso. O amor não busca seus próprios interesses. Enquanto você busca os interesses de Deus, Deus está buscando o seu. Quando você toma qualquer outro tipo de atitude, você está na contramão. Precisa voltar. Então, amado, entenda que você é eterno. Entenda que você é um bom soldado de Cristo. E Ele te alistou. Não foi você que escolheu a Ele. Ele escolheu você. E sabe qual é o propósito da sua existência aqui? A expansão do reino dEle. Porque Ele vem. Ele vem, querido. Existem 2 tipos de ressurreição. Amém? E nós somos responsáveis pela expansão desse reino. Amém? Agora, queridos, eu estava falando para vocês que o inferno é um lugar real, não é verdade? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Aleluia. Nós juntos, queridos, vamos fazer proezas na Zona Norte, em Natal, no Rio Grande do Norte, no mundo. Nós juntos vamos contribuir muito para a expansão do reino de Deus. Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E aqui eu quero abrir um parênteses para você. Os tradutores colocaram aqui como inferno, mas no original essa palavra aqui é Geena, que significa lago de fogo. Amém? Lago de fogo. Por quê, queridos? Porque, amados, antes da vinda de Jesus, havia um lugar, né, chamado Seol, morte, sepultura. Amém? Nesse lugar, também chamado de inferno, mas nesse lugar que se encontra nas partes mais baixas da terra, amém? Havia as partes inferiores e havia um outro lugar chamado Seio de Abraão. Era um só lugar dividido por um grande abismo. Mas antes da vinda de Cristo, ninguém ia para o céu, também ninguém ia para o lago de fogo. Você está entendendo? As pessoas ficavam aonde? Nesse lugar chamado inferno, Seol, sepultura, Hades. Amém? E, queridos, os que eram justificados pela fé, porque desde o tempo da lei, como é que as pessoas eram justificadas? Pela fé. Se você for ler o livro de Romanos, você vai ver que Abraão ele foi justificado pela fé. Nós também somos justificados pela fé. Mas, queridos, pelo fato de Jesus Cristo não ter ainda morrido, o pecado permanecia. O sangue de touros e de bodes não tirava pecados, cobria. Então, nenhum daqueles homens que, mesmo tendo sido justificados pela fé, eles não podiam subir até a presença de Deus. Porque o pecado não havia sido retirado. Você compreende?
Aquele sangue que era derramado constantemente ali no Santo dos Santos, naquela lei, não retirava pecados. Por isso você vai ver, lá em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro, você vendo Jesus contar essa história, que havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Amém? E esse mendigo jazia à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa. Ele era coberto de chagas. E a Bíblia diz que os dois morreram, tanto o rico quanto o Lázaro. E a Bíblia diz que o rico foi para o inferno e estava atormentado naquela chama. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Para lá foi o corpo de Lázaro ou o corpo do rico? Foi o espírito do rico. Não é assim? E Lázaro também morreu. E a Bíblia diz que ele ficou num lugar chamado Seio de Abraão. Mas, queridos, era um lugar próximo. Por quê? Porque um via o outro, a ponto de manterem um diálogo. Ninguém podia passar daqui para lá, nem de lá para cá. Mas podia-se haver um diálogo. Ou seja, eles estavam no mesmo ambiente, separados por um grande abismo. Agora, o ambiente em que Abraão estava, Lázaro estava, os santos do Velho Testamento estavam, era um lugar de descanso. E o lugar onde o rico estava era um lugar de tormento, de chama, de treva. Era algo tão atormentador. E, queridos, não era lago de fogo não, viu? Mas era um lugar de tormento, a tal ponto que ele disse: Lázaro, molha o dedo na água e me refresca a língua, eu estou atormentado nessa chama. E sabe, queridos, sem esperança de salvação, viu? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 27, que após a morte segue-se o... Queridos, as pessoas só têm esperança enquanto elas estiverem aqui. Hoje mesmo faleceu um parente nosso. E, queridos, acabou. Acabou. Não tem o que fazer. E, infelizmente, a família cria todos crentes. Mas aquele crente que bebe, que se prostitui, que vive a vida de qualquer maneira. Eu posso julgá-lo? Não. Na verdade, o que consola o meu coração é saber que ele pode ter se arrependido. É saber que nos últimos momentos o Espírito Santo tratou com ele. Amém? Eu não sei, eu não posso julgá-lo. Mas o que eu sei é aquilo que eu vi. Amém? E, queridos, isso é terrível. É por isso que há uma revolta, se é assim que eu posso chamar. Porque esse tipo de doutrina errada, queridos, pode levar uma pessoa para o inferno. E é uma sentença eterna. Então, amados, o inferno é um lugar real. Então, naquele tempo, antes de Jesus Cristo morrer, as pessoas nem iam para o céu, nem iam para o lago de fogo, ficavam naquele lugar. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Existe também um outro grupo de pessoas que não creem que Jesus foi ao inferno, mas a Bíblia mostra que ele foi. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz também: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Amém? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então veja que a Bíblia diz que Jesus foi, pregou os espíritos em prisão, e ainda diz quais os espíritos que estavam em prisão. Os que foram desobedientes no tempo de Noé, enquanto a longanimidade de Deus aguardava. Enquanto Deus estabeleceu uma aliança com Noé, mandou que Noé construísse aquela arca. E, queridos, aquela arca demorou um bom tempo para ser construída. A Bíblia chama Noé também de pregoeiro da justiça. Queridos, aquele período em que a arca estava sendo construída, era o tempo onde a longanimidade de Deus estava esperando que aquelas pessoas se convertessem, que aquelas pessoas se arrependessem.
Mas nós sabemos que dali somente Noé e sua família foi salva. Aquelas pessoas foram para onde? Para a prisão. E a Bíblia diz que Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Eles se converteram, não sei. Amém? Se alguém souber, pode até me dizer, eu não sei ainda, não vi ainda. Amém? O que eu sei é que Jesus foi lá e Jesus pregou. Amém? E depois ele subiu ao céu. Você não precisa abrir lá. Mas, queridos, a Bíblia diz que até aquele ponto em que Jesus veio, não tinha ninguém nem no céu, nem no inferno. João 3,13 diz assim, quando Jesus está dialogando com Nicodemos, tentando explicar para ele princípios espirituais, ele não compreendia. E Jesus teve uma hora que diz assim, se eu estou te dando exemplos naturais, você não entende. Imagina se eu te falar de coisas celestes. E ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem. Ninguém havia subido ao céu. Por isso que Jesus podia falar com propriedade sobre coisas celestiais para Nicodemos. Amém? Mas, queridos, a Bíblia diz lá em Efésios, você não precisa abrir lá. Mas em Efésios capítulo 4, versículo 8, diz assim, que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus foi ao inferno. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E, queridos, quando ele subiu, ele não subiu sozinho. Ele levou cativo o cativeiro. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Até aquele momento, queridos, Satanás tinha legalidade para manter aquelas pessoas mesmo justificadas. Porque o preço exigido pelo nosso pecado era o sangue de um inocente. E esse preço ninguém sobre a terra, nem acima da terra, nem embaixo da terra, era capaz de pagar. Por isso a morte e o inferno tinham legalidade para manter os homens presos lá, mortos. Mas Jesus Cristo veio e pagou esse preço. E a Bíblia diz que ele foi lá, pregou os espíritos em prisão. Primeiro ele sofreu sim, passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por isso que ele disse, quando pediram um sinal a ele, os incrédulos pediram um sinal a Jesus. E ele disse, nenhum sinal será dado a essa geração mais perversa, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites nas regiões inferiores da terra. E ele passou sim, queridos, pagando o nosso preço lá. Mas, queridos, ao terceiro dia, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, era impossível que ele fosse retido pela morte. Porque o que mantinha, o que levou Jesus para lá, para o inferno, não foi o seu pecado, mas foi o amor de Deus pela humanidade. E ali a morte e o inferno não tinha legalidade para prender aquele homem. E sabe, queridos, o amor de Deus é tão abundante que Jesus Cristo, ele rompeu os grilhões da morte. Ele tomou as chaves da morte e do inferno, pregou os espíritos em prisão, levou cativo o cativeiro, toda aquela turma, todos os nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, o mendigo. Ele levou cativo o cativeiro. E quem não quis, querido, quem não quis permaneceu lá. Amém? Quem ouviu e não creu, permaneceu lá. Teve algo muito interessante que o rico falou, mestre não, ele falando com Abraão, Abraão, permite então que Lázaro ressuscite para dar testemunho aos meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos. Eles estão levando a vida que eu levei. Se eles continuarem dessa forma, eles vão vir para esse mesmo lugar. Permita que ele ressuscite e dê testemunho a eles. E Abraão diz, não. Se eles não escutam a lei e os profetas, eles não vão escutar ninguém, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Sabe, querido, Jesus ressuscitou dos mortos e mesmo assim muitos não dão ouvidos. Ou se uma pessoa ela não consegue crer nessa palavra, não tem salvação para ela. Mas porque você é de Deus, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Querido, Jesus Cristo salvou você do inferno, do lago de fogo. Mas sabe, queridos, o que eu quero dizer para você é que no inferno só sofre o espírito e a alma dos homens. O corpo se decompõe, porque esse corpo que nós temos agora é um corpo corruptível. E quando Jesus estava falando aqui em Mateus 10, 28, que a gente leu,
que a gente não devia temer quem mata o corpo e não pode fazer mais nada, mas que a gente deve temer aquele que pode fazer perecer no Geena, no lago de fogo, tanto a alma como o corpo. Ele está falando do lago de fogo, ele está falando de segunda morte. Ele não está falando do inferno, não. Ele está falando no lugar pior. Haverá ressurreição de justos e de injustos. Queridos, as pessoas que estão agora gritando horrores lá no inferno, como aquele rico que até hoje está lá, buscando alívio e não encontra. Sabe que a situação dele vai piorar? Porque ele vai ressuscitar. Vai para um lugar pior e vai passar a eternidade nesse lugar de trevas. Lá sim vai perecer o corpo e o espírito. Sabe, mas talvez em 1 Coríntios 15, você pode abrir lá. Paulo responde muitas perguntas sobre a ressurreição. Paulo responde muita coisa, é um texto riquíssimo. E quando eu fiz escatologia no Rema, graças a Deus, o meu professor passou uma boa tarefa para nós. Escrever à mão o capítulo 15 inteiro. E foi maravilhoso para mim. Mas, queridos, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo começa a falar sobre ressurreição de mortos. E do versículo 1 até o versículo 11, ele começa lembrando aos irmãos o evangelho que ele havia pregado. Queridos, não existe pregação do evangelho sem se falar em ressurreição de mortos. Não existe evangelho. E Paulo começa lembrando o evangelho que ele havia pregado para aquelas pessoas. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E ele vai explicar que evangelho é esse. O evangelho é o seguinte: Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. E, queridos, até o versículo 11, ele lembra aos irmãos o evangelho. E a partir do versículo 12, ele começa a dizer: ora, se vocês creram e nesse evangelho vocês estão perseverando, como é que agora alguns começam a dizer que não há ressurreição? Ora, se não há ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. Se Jesus Cristo não ressuscitou, nós permanecemos no nosso pecado, nos nossos pecados. E é vã a nossa fé, é vã a pregação do evangelho, porque se Cristo não ressuscitou, a gente não vai ressuscitar. E a gente permanece nos pecados. E tem mais, a gente ainda está pregando contra Deus que Ele ressuscitou Jesus, que Ele ressuscita os mortos. Porque se Ele não ressuscita mortos, Jesus não ressuscitou. Ou seja, é sem fundamento essa história, queridos. Jesus Cristo ressuscitou. Amém? A partir do versículo 20, ele começa dizendo, ele começa explicando a ordem da ressurreição. Ele começa explicando que Cristo é a primícia dos que dormem. O que é primícia? Os primeiros frutos. Lembra que tem uma passagem que diz assim, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Querido, Jesus Cristo, ele veio para a terra e ele morreu. E ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro fruto. Mas, querido, não é isso não. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Não é só Jesus que vai ressuscitar. Porque assim como em Adão todos morrem, a morte entrou... Queridos, Deus não criou o homem para morrer. Morte não é invenção de Deus. A morte é um anjo caído. Caiu juntamente com Lúcifer. Ela é inimiga de Deus. A morte é a nossa inimiga. É por isso que eu não aceito ela. Eu não aceito morte, queridos. E não deve ser aceitada não, por nós. Ela foi vencida por Jesus. Amém? Mas, queridos, Deus, Ele não criou homem para morrer. Ele não criou um inferno nem um lago de fogo para homens, não. Na verdade, não era o desejo de Deus que nem os anjos caíssem. Mas eles caíram, eles escolheram. E alguns homens escolheram também. Mas, queridos, quando Deus criou os anjos, Ele criou espíritos. Os espíritos são eternos. Espíritos não morrem. Amém? As pessoas têm uma ideia errada a respeito de morte. Querido, morte, quando você lê na Bíblia morte, entenda como separação. Sempre. Morte não significa a não existência de algo. Morte significa separação. E existem basicamente 3 tipos de mortes.
A morte espiritual é aquela morte que todos os homens provaram. Amém? Aquela morte pelo fato de, por meio de Adão entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens. E o que separa os homens de Deus é o pecado. E o que é morte? Separação. O espírito humano separado do espírito de Deus, separado da vida de Deus. Morte espiritual. Tem a morte física, quando o nosso espírito se separa do nosso corpo. E tem a segunda morte, que é quando aquelas pessoas que passaram a vida inteira separadas de Deus, provaram a morte física, vão provar a segunda morte. Você entende? Então, queridos, a gente deve entender morte da maneira correta. E ele está explicando aqui que primeiro, Jesus é aquele que ressuscitou. Quem é que vai ressuscitar depois? Os que são de Cristo na sua vinda. Muito em breve a trombeta vai soar. E você deve viver todos os dias com essa expectativa. Aguce os seus ouvidos espirituais. Porque as informações do reino vêm de dentro. E a qualquer momento você vai perceber dentro de você o soar dessa trombeta. A qualquer momento você vai perceber o mandado de Deus. Pronto, meu filho, vá lá buscar sua noiva. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Num abrir e fechar de olhos. Esse seu corpo vai ser transformado. O que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. E estaremos para sempre com o Senhor. Jesus é a primícia dos que dormem. A primícia. Mas, queridos, nós vamos ressuscitar também. E Paulo aqui nesses textos, ele explica, querido, que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é que ele está querendo dizer? Alguns crentes já haviam morrido em Cristo. E, queridos, os cristãos agora, as pessoas que são justificadas pela fé, não vão mais para aquele lugar chamado seio de Abraão. Agora elas vão para o céu. Irmã, como é que você tem ousadia para falar isso? Porque, querido, João teve a revelação do livro de Apocalipse. E ele viu almas debaixo do altar. Ele viu os santos lá. Agora não se cumpre mais o que Jesus disse em João 3,13. Até aquele momento ninguém havia subido ao céu. Mas todas as pessoas que tiveram revelação, elas veem pessoas agora no céu. Jesus já foi, já desceu, já levou cativo o cativeiro. Amém? Então agora os santos que dormem no Senhor. Estão no céu, queridos. Estão lá, aguardando o quê? A ressurreição. Mas, queridos, um crente que partiu hoje, ele não provou ainda a ressurreição. Foi o espírito dele. O corpo está aqui guardado. Um dia desses eu coloquei no grupo da igreja. O irmão Mané que enviou esse vídeo para mim. Eu achei super interessante. Amém? Mostra o testemunho de um pastor. Né? Ele estava na igreja Batista da Lagoinha. E ele estava contando que ele tem um amigo pastor. Um amigo dele. E era um provô da bruxaria mesmo. E ele disse que o demônio que ele servia mandou ele procurar um cadáver de 15 dias para fazer um trabalho com esse cadáver. E ele comprou o silêncio do coveiro, né, para violar o caixão, para violar o corpo. Comprou lá. E, queridos, quando ele estava no cemitério e ia fazer aquele trabalho, né, o demônio apareceu, se materializou e disse, não toque. E ele disse, por que eu não vou tocar? Não toque. Esse corpo pertence ao homem lá de cima. E ele disse, mas eu comprei, foi caro, esse corpo é meu. Ele disse, não toque, senão você vai morrer. E ali ele ficou desconfiado. E ele foi investigar a vida daquele cadáver. Quem era aquele cadáver? Ele descobriu que aquele cadáver era de uma esposa de um pastor. Seu corpo foi comprado por bom preço. É por isso que eu não aceito enfermidade. Eu não aceito morte. É por isso que o meu corpo, ele é usado, querido, para a glória de Deus. O meu corpo é instrumento de justiça. Da mesma forma que eu não tolero pecado na minha vida, eu não tolero enfermidade. Eu não tolero morte. Eu não tolero nada do inferno. Eu tenho um dono, querido. E mesmo quando eu partir desse corpo, depois de ter vivido longos dias sobre essa terra, amém? O meu corpo estará guardado como daquela esposa daquele pastor. Ninguém toca. Ninguém toca. Aleluia.
Eu creio sim. Eu achei aquilo maravilhoso. E queridos, Paulo ele está falando que nem todos dormiriam. Há um número de crentes que estarão vivos no dia do arrebatamento. Esses crentes não vão provar a morte. Nós somos candidatos a provar disso. Nós somos candidatos a não provar a morte. Nós somos candidatos a estarmos no nosso dia a dia, ou trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, e de repente, não abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. A morte nem vai conseguir tocar em nós. Nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Ele vem nos buscar. Oh, queridos, aleluia, aleluia. A partir do versículo 35, Paulo começa explicando como é esse corpo ressurreto. Ele está dizendo assim, olha, queridos, uma semente, quando você vai plantar algo na terra, você não planta o que há de ser, você planta uma simples semente. Amém? Quando você quer comer uma manga, você pega uma manga inteira e planta? Não, você primeiro planta o caroço. Aí ela vai nascer uma árvore, e você vai ter o fruto, tudo mais, não é assim? Pronto. A gente vai semear, isso daqui é só uma semente. Olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo, diga assim, isso daqui é a semente do meu corpo glorioso. Ele é semeado de forma corruptível, mas ele vai provar da imortalidade. É semeado, queridos, em corpo corruptível, mas se colhe corpo incorruptível. Se semeia fraqueza, mas se colhe um corpo glorioso. Aleluia! Como é esse corpo? Olha para o corpo de Jesus. É um corpo de carne e ossos, capaz de ir do céu para a terra. Amém? Come. Jesus comeu peixe. Amém? Sabia que a gente vai comer juntos? Amém? Você está acostumado com o seu irmão do lado? Nós vamos passar a eternidade juntos, irmãos. Amém? Comece a amar o seu irmão mais intensamente a partir de hoje, porque nós passaremos a eternidade juntos. Você vai ter um corpo glorificado, queridos. Você pode ficar de pé? Tinha mais algumas coisas para falar, mas, queridos, tudo que foi falado já é suficiente para nós nos alegrarmos no Senhor. Amém? Aleluia. Eu vou ler apenas esse último trecho aqui, que está em Apocalipse capítulo 19, versículo 3. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas. Vamos dizer, glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Oh, queridos, se regozije, você está salvo. Você está salvo. Você está salvo. A morte não tem poder sobre a sua vida. O inferno não tem poder sobre a sua vida. Oh, queridos, existe alguém entre nós que não tem certeza da sua salvação, que diante de tudo isso que foi falado, talvez a sua consciência diga, você não está salvo.
Você precisa receber esse sacrifício que foi feito. Se você não tem certeza da sua salvação, dê um sinal com sua mão para a gente conhecer. Todos aqui têm certeza de que estão salvos? Querido, um alto preço foi pago. Mas, queridos, a decisão ela é pessoal, individual. Jesus Cristo ama a humanidade de uma forma intensa, mas Ele não obriga ninguém a receber essa salvação. Isso é para quem crê e recebe. Todos aqui têm certeza da sua salvação? Amém? Tem alguém aqui que está sentindo no seu corpo algum sintoma de enfermidade e quer oração para a cura? O mesmo sangue que perdoou pecados também é suficiente para curar qualquer enfermidade. Amém? O mesmo Jesus que derramou seu sangue pelos nossos pecados também teve o seu corpo moído por nossas enfermidades. Amém. Aleluia. Você pode estender suas mãos para cá? Jesus Cristo disse: eis aí vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa moça entregou a vida dela a Jesus. Ela é herdeira juntamente conosco. Ela não precisa levar aquilo que Jesus levou por ela. E nós, junto com ela, vamos expulsar todas as dores, todas as enfermidades, e ela vai sair daqui, desfrutando da saúde que Jesus Cristo conquistou para ela. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós, a igreja, todos aqui reunidos, Senhor, nos voltamos, Senhor, para um membro do corpo do Teu Filho, Jesus. Oh, Senhor, nós nos levantamos, ó Deus, para expulsar essas dores, para expulsar essas enfermidades. Oh, Senhor, obrigada pelo conhecimento da Tua palavra que nos libertou. E esse mesmo conhecimento mantém essa mulher livre agora. Nós ordenamos em nome de Jesus que toda enfermidade, que toda dor, que toda opressão maligna, todo espírito de enfermidade, saia dela agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificando cada célula do corpo dela. Obrigada, Senhor, porque você conquistou vida, saúde, paz, alegria, prosperidade. Isso pertence à nossa irmã. Obrigada, Senhor, por ela desfrutando de tudo isso em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui entre nós que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e deseja isso nessa noite? Se tiver, venha, você vai ser cheio. Amém? Todos cheios. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, vamos para um outro momento do nosso culto. Amém? Você estava lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Avança um pouquinho para o capítulo 16. Vocês podem sentar, amém, um pouquinho, descansar. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. Para o povo de Deus: façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Eu amo nosso Deus. Ele nunca nos pede para que a gente faça algo que a gente não pode fazer. Ele é justo. Ele é organizado. Amém? E ele diz assim, isso daqui é uma coleta que estava sendo feita para os irmãos da Judéia. E ele diz assim, olha, cada um separe de acordo com a sua renda. Você já percebeu que tudo que Deus faz, Ele faz assim? Não é pesado. Querer servir a Deus não é pesado.
Não é difícil. Você já percebeu que dízimo é sempre 10%? Tem gente que diz assim, mas é muito. Não é muito não, queridos, é 10%. Ah, mas eu ganho 100 mil reais, eu tenho que dar 10 mil reais de dízimo, é 10%. E quem ganha 1.000 reais? Eu tenho que dar 100 reais, é 10%. Nunca vai ser de mais para uns, nem de menos para outros, queridos. É de acordo com a sua renda. Amém. E, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está dando ao Senhor, não. Dízimo, você não está dando, você não está fazendo nada demais, não. Na verdade, esses 10% não são seus. Na verdade, tudo que a gente desfruta aqui não é nosso. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada para esse mundo e dele nada nós vamos levar. Nós estamos administrando as coisas de Deus aqui. E através da nossa administração, nós estamos dizendo a Deus se somos fiéis ou não. Lembra que Deus disse assim, que se nós fôssemos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocaria? Nós estamos falando hoje sobre ressurreição, não é verdade? Queridos, esse muito que Ele está falando não é só nessa vida aqui, não. Se você não foi fiel, administrando as coisas dessa vida, Ele não vai poder confiar para você responsabilidades maiores no milênio, não. Eu não sei se você sabe, eu não entrei nesse assunto, mas nós vamos reinar com Ele 1000 anos. E Paulo estava falando a respeito aqui do corpo da ressurreição. Você sabia que nós vamos diferir de glória uns dos outros? E que existem galardões diferentes? A forma como você conduz a sua vida é que vai dizer o seu futuro. Se Deus ele nos pede para que de tudo que Ele põe na nossa mão, porque quem dá pão e semente para você não é sua força, não é sua sabedoria, não é sua habilidade. Quem te dá pão e quem te dá semente é Deus. Deus coloca na sua mão e você não é capaz de dar 10% para Ele. Isso sem falar nas ofertas. E ofertas? Oferta é aquilo que você propõe no seu coração. Não é o que a outra pessoa propõe. Oferta é algo pessoal, particular seu e de Deus. Não é por tristeza nem por necessidade. Eu costumo dizer para Deus, Senhor, que a minha vida cante a Ti. E sabe quando é que a nossa vida canta para Ele? É quando a gente pratica as coisas que Ele estabeleceu. Você compreende isso, amado? Então, amados, cada um faça isso conforme a sua renda. Amém? Vamos fazer isso com alegria. Vamos orar? Você pode preparar seu dízimo, sua oferta. Amém? Você prepara aí no seu lugar. E você pode consagrar ao Senhor. Pai, nós te apresentamos, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós, Senhor, estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E a forma como a gente vive diz quem nós somos. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar. O Senhor sabe, Deus, de todo o pão que o Senhor tem nos dado, da quantia das sementes. O Senhor, ó Deus, nos sonda e nos conhece. E Deus, diante de Ti, Senhor, nós te apresentamos nossos dízimos, nossas ofertas, com gratidão em nosso coração. Fazemos isso para a Sua glória, Pai. Obrigada por Tua generosidade, por Teu amor, por Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém? Você pode fazer isso? Aleluia. Eu faço parte de uma geração que clama e se arrepende.
que adora ao Senhor, que busca a santidade, vive as promessas de um Deus fiel. Eu quero receber nas mãos do meu Senhor minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Estes então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, com torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende, que adora ao Senhor e busca a santidade e vive as promessas de um Deus fiel. Quero receber nas mãos do meu Senhor o quê? Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são o quê? Eles então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus, de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Bem-aventurados são, bem-aventurados são. Eles serão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os teus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Tem alguém cansado? Oh, glória. Vamos adorar o Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Diga assim comigo: por suas pisaduras nós somos sarados. Nosso coração está incendiado. Aleluia. Aleluia. Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está
incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Suas pisaduras, como sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, ou ele fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos, com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho, se alegrará, se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho, se alegrará, se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho, se alegrará, se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho, se alegrará, se alegrará. Grande é o Senhor poderoso, tu és digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, queridos? Você foi bem alimentado hoje à noite. Glória a Deus. Vamos viver movidos pela eternidade. Somos seres eternos. Amém? Então quero conhecer você que está aqui hoje à noite nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Amém? Todos de casa hoje. Tem alguém que fez aniversário de nascimento ou de casamento no decorrer dessa semana? Roseli, Newton, amém, Samara. Venha, em nome de Jesus, queremos orar por você. Aleluia.
Não tenha vergonha. Parecida. Aleluia. Glória a Deus. Samanta. De lado não, de frente. Sem vergonha. Pode vir. Você pode colocar suas mãos para cá. Pai, nós abençoamos a vida dos nossos irmãos, declarando muitos anos de vida e paz na Tua presença. Eles te servindo com um coração íntegro, sendo fiéis e diligentes naquilo que o Senhor tem confiado nas mãos deles. Declaramos uma estação de recompensas. Declaramos, Pai, essa família forte, firmada na rocha. Obrigado porque esse casamento é um referencial do céu aqui na terra. E eu quero te agradecer por essas vidas, Pai. E declarar a Tua paz, o Teu shalom sobre eles. Uma jornada de sucesso, uma trajetória sobrenatural. Nenhum deles se perderá, mas todos eles chegarão no alvo que o Senhor estabeleceu para a vida deles. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas para essas pessoas? Amém. Parabéns. Parabéns. Aleluia. Crente não envelhece, fica experiente. É que nem vinho, quanto mais velho, melhor, né? Vamos dar frutos para o Senhor. Aleluia. Então eu quero passar alguns avisos aqui para vocês. No próximo sábado nós teremos culto de mulheres. Aleluia. Estaremos encerrando as atividades de 2016. Será às 19 horas. Teremos a presença de Lucerna Palhano. Ela é a esposa do pastor Palhano, diretora da escola de ministro. Estará aqui trazendo uma palavra de Deus. E mulher, você pode trazer alguém que ainda não conhece Jesus. Qual foi o melhor tesouro que você recebeu na sua vida? Qual foi o melhor presente que você recebeu? Jesus. Você pode compartilhar ele? Amém? Então você pode trazer uma pessoa para cá. Eu tenho certeza que ela será alcançada pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Esse lugar é um lugar de mudança, de transformação. Amém? No sábado, dia 6 de janeiro, às 10 horas da manhã, nós estaremos realizando batismo nas águas. Então, se você ainda não é batizado nas águas, isso é importante, é uma ordenança do Senhor Jesus. Procure Kelly no final do culto, dá o seu nome para ela, e a gente vai realizar esse batismo no dia 6 de janeiro, às 10 horas da manhã. Será um tempo maravilhoso. Você vai testemunhar para o céu, para o inferno e para o mundo que você morreu e nasceu para Ele. E você vive para Ele agora. Batismo é isso. Batismo é imersão. Batismo é um testemunho público da nossa fé. Amém, queridos? Nós temos a nossa cantina funcionando lá em Sina. Dias e horários de culto. Quinta-feira às 20 horas, culto de oração. Domingo 10 horas. Estou mudando o nome, mas não é mais Escola Bíblica Dominical, é Escola de Sabedoria agora. Amém? Quem tem vindo nos domingos pela manhã? Tem sido bom? Amém. Tem sido maravilhoso. Amém, queridos? Nós temos tido a direção de trazer ensino sobre algumas coisas. Falamos sobre relacionamentos, tão importante em nossa vida, né? Eles podem nos conduzir para o fracasso ou para o sucesso, né? Dependendo de quem você está associado, você pode subir ou descer. É verdade, toda vez que Deus que opera na sua vida, Ele coloca uma pessoa. E o diabo faz a mesma coisa. Quando Ele quer lhe destruir, Ele coloca uma influência. E você precisa discernir aquele que não é de Deus e o que é de Deus. Amém? E domingo estaremos dando continuidade, entrando em outro assunto. Será um tempo maravilhoso. Não vai mais parar, só vai melhorar. Amém? Domingo às 19 horas, culto de celebração. Quero que você fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que veio do trono da graça de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos. Tenho percebido que o Senhor tem nos cercado com o teu amor, com a tua proteção, com a tua graça, porque o Senhor não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E quantas palavras nesse lugar têm sido liberadas sobre as nossas vidas, Pai, nós queremos corresponder com elas. Queremos ser praticantes, queremos te servir com todo o nosso amor,
com toda a nossa intensidade. Assim como Jesus se entregou no Getsemane na cruz, nós queremos nos entregar hoje no altar da consagração. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo aqui nessa terra. Que as pessoas possam olhar para nós e desejar ser como nós e nos seguir, Pai. Muito obrigado pela vida dos teus filhos que congregam nessa igreja. Muito obrigado por muitos chegando ainda, sendo discipulados, ensinados. Muito obrigado, Pai, porque aqui está pessoas multiplicadoras do teu reino, da tua palavra. Quero te agradecer por uma semana abençoada, uma segunda-feira de milagres. Muito obrigado, porque o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa inspiração. E por isso, segunda-feira será um dia altamente produtivo. Em nome de Jesus, muito obrigado por tua paz, por tua alegria e pelas direções que vai chegar na nossa vida para tomar decisões acertadas, em linha com a tua palavra essa semana, Pai, em nome de Jesus. Porque não queremos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não vamos trocar a tua vontade por um prato de lentilha, não, Senhor. Queremos aquilo que é eterno. Queremos ouvir as batidas do teu coração e obedecer e te seguir, Pai, porque esse é o melhor caminho. Muito obrigado por esse tempo maravilhoso em tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode abraçar seu irmão, desejar uma semana